Olá, boa tarde a todos, a graça do Senhor esteja com cada um de nós. E eu gostaria de trazer um tema para nós hoje que eu andei discutindo com a minha filha um tempo atrás. Nós duas em uma conversa surgiu essa história que eu quero narrar. É uma história bíblica, bastante conhecida. E nós começamos a discutir sobre esse assunto, eu e Isabela. E nós começamos a pensar, e essa palavra ficou no meu coração. E o tema da mensagem é justamente a frase que nós citamos nesse dia em que nós conversamos, que quem não crê não pode ver o milagre acontecer. Então esse é o tema da mensagem de hoje: quem não crê não pode ver o milagre acontecer. E esse texto é um texto bastante conhecido. Ele se encontra em 3 dos 4 evangelhos, tá? Você pode procurar depois, ler cada um deles, até porque cada um deles narra do seu ponto de vista, alguns com mais detalhes, outros com mais simplicidade. Mas eu vou usar como base o texto que tem em Marcos, tá? Para hoje, mas eu vou deixar na referência do vídeo os 3 lugares onde se encontra essa mesma história. Inclusive hoje, exclusivamente, eu vou deixar uma música que é sugestão para você ouvir após esse vídeo, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome da música e do cantor. Você procura e ouve até o final e deixa Deus falar no teu coração. Tá bom? Então essa história que eu quero trazer hoje, que tem como tema quem não crê não pode ver o milagre acontecer, é sobre, ela está em Mateus capítulo 8, versículo do 26, Mateus 8, do 26 até, se eu não me engano, 35. Mateus 8, Mateus 8, do 18 até o 25. Mateus capítulo 8, do 18 ao 25. Essa aqui é uma história bastante conhecida, é a história da filha de Jairo. E a Bíblia diz que Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Aqui no versículo 18 diz assim: falava ele ainda, quando Jesus Cristo ainda estava falando, quando chegou um dos dirigentes da sinagoga e se ajoelhou diante dele e disse: minha filha está morrendo, está à beira da morte. Vem, põe sua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou e foi com ele. Então, esse homem, ele era um chefe da sinagoga. Vamos imaginar o que é uma sinagoga. A sinagoga, ela é comparada a um templo hoje, uma igreja, né? Então ele era o chefe, ou seja, ele era um pastor, um chefe daquela igreja. E ele foi até Jesus. A sua filha se encontrava enferma, ela tinha cerca de 12 anos, com certeza muito enferma e há muito tempo. E ele foi procurar Jesus. Ele foi procurar aquele que ele sabia que era capaz de curar a saúde da sua filha, era o único capaz de curar. Ele conhecia o poder de Deus, ele, como chefe da sinagoga, como mestre da lei, como conhecedor da palavra de Deus, ele sabia dos milagres de Deus, ele sabia que Deus abriu o mar vermelho, ele sabia do poder de Deus diante das muralhas de Jericó, ele sabia como Deus sustentou o seu povo no deserto. Então esse homem conhecia o poder de Deus e ele foi procurar Jesus Cristo, né? Que é o médico dos médicos e o Senhor dos senhores. E diz que quando eles estavam a caminho da casa de Jairo, aconteceu um outro fato, que foi a história da mulher do fluxo de sangue.
Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessa história, porque ela não é o nosso foco. Mas entre a conversa dele com Jesus e aí da sua casa, aconteceu um grande milagre ali. Aquela mulher padecia 12 anos de uma grande enfermidade também, e ela foi curada. E eu fico me imaginando no lugar de Jairo, talvez eu ou muitas de nós pensaríamos, puxa, a cota de milagre por hoje já se esgotou, né? Porque uma mulher curada de 12 anos de uma enfermidade, né? Mas não, para Jesus Cristo, ele não tem uma cota de milagres. Ele é capaz de curar todos os enfermos, quantos forem necessários, né? Ele cura, ele restaura, ele transforma. E esse homem não se abalou por causa disso, ou não se, né, se estressou pelo fato de Jesus Cristo ter parado, porque o caso dele era urgente, mas Jesus Cristo parou para atender aquela mulher. E quando Jesus Cristo estava ainda falando com a mulher, após ela ter sido curada, chegou alguém, um homem, a Bíblia não diz quem era esse homem, e falou para Jairo: não perturbe mais o mestre, a sua filha já morreu. E eu creio que a pior notícia que um pai poderia receber é que seu filho está morto. Então a sua esperança era que Jesus Cristo a curasse. Mas aquele homem veio e trouxe a pior notícia possível. Não adianta mais, ela está morta. E Jesus ouviu aquilo e disse para ele: não se preocupe, creia somente, tenha fé. Vamos lá. Aí eles foram. Quando eles chegaram na sua casa, pelo fato desse homem ser alguém importante, a sua casa estava cheia. Diz que havia uma multidão pranteando aquela menina. Ou seja, o velório já estava sendo preparado. Estavam chorando desesperadamente. E Jesus falou: por que vocês estão desesperados, chorando? Ela não está morta, mas ela está dormindo. E sabe o que eles fizeram? Eles zombaram e riram de Jesus. E diz que naquele momento estavam com Jesus Pedro, Tiago e João. E eu sei que Pedro, Tiago e João, eles testemunharam grandes milagres. E eles sabiam do poder de Deus, eles sabiam que Jesus Cristo tinha poder para, se quisesse, ressuscitar, curar qualquer pessoa, em qualquer situação. Mesmo Lázaro morto há 3 dias, Jesus ressuscitou, né? Então, assim, eles sabiam do poder de Deus. Então, naquele momento em que aquela multidão zombou e riu, ele não sabe o que ele está dizendo, né? A menina está morta e está dizendo que ela está dormindo? Como assim? E diz que Jesus Cristo mandou que todos saíssem e ficou Tiago, Pedro e João, o pai, a mãe e a menina. E Jesus Cristo foi até essa menina e restaurou essa menina. Levantou ela e entregou viva aos seus pais. E o que eu quero tirar de lição dessa história? Que aquelas pessoas perderam uma grande oportunidade. Aquelas pessoas seriam consideradas como os nossos irmãos em Cristo hoje. Porque se era uma sinagoga, era uma igreja. Se ele era o mestre da sinagoga, ele era o pastor. Aquelas pessoas com certeza congregavam e estavam juntos no templo com eles. E quantas vezes ouviram falar de milagres? Quantas vezes até mesmo oraram por milagres? Mas até que ponto o coração delas estava disposto a crer verdadeiramente que Deus era capaz de fazer milagres? Talvez orassem até, né? Talvez frequentassem a sinagoga até. Mas crer de coração? Não, eles não criam. Porque se eles crescem no poder de Deus, eles iam querer estar ali naquele momento. E no entanto, eles perderam uma oportunidade maravilhosa de ver o milagre acontecer. Eles não presenciaram o milagre. Diferente do caso em que aqueles 4 amigos levaram seu amigo aleijado, abriram um buraco no teto, desceram o seu amigo na maca aos pés de Jesus, porque ele não andava.
E Jesus Cristo ordenou a ele: toma o teu leito e vai para tua casa. Perdoou seus pecados e curou sua enfermidade. E todos que estavam ali viram o milagre acontecer. Então o que eu quero deixar para você hoje é: será que você tem visto milagres acontecer? Será que existem milagres acontecendo na sua vida? Porque às vezes nós sabemos que existem milagres, nós ouvimos falar de milagres, mas às vezes nós não vemos milagres. Mas por que nós não vemos? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, se Ele era aquele Deus que curou, que ressuscitou, que tirou endemoniados das suas cadeias, das suas prisões mentais, por que hoje nós não vemos? Por que hoje nós não conseguimos presenciar isso no nosso meio com tanta intensidade? Talvez porque nós, assim como aquelas pessoas, não cremos verdadeiramente. Lá no fundinho do nosso coração existe dúvida, ou até mesmo zombamos. Quantas vezes ouvimos alguém orar pelo outro, falar assim: você vai conseguir aquele emprego que você está tanto esperando? Creia somente. E você olha para a situação e você vê e fala: puxa vida, é impossível. Por que essa pessoa está iludindo a outra? Falta de fé. Às vezes eu digo para você: eu creio que você será curado, porque você vai ser usado para curar. Você é uma pessoa que será usada para curar, porque através das suas feridas, depois de curadas, você vai levar cura para outras pessoas. Então muitas vezes os incrédulos, aquelas pessoas, e não estou falando de incrédulos no sentido de não cristãos, incrédulos no sentido daqueles que não creem verdadeiramente, às vezes estão sentados nos bancos das igrejas, enchem as igrejas, mas no fundo, seu coração não crê em milagres. Então quando nós dizemos isso, às vezes existem aqueles que estão perto de nós, até mesmo sentados perto de nós, e dizem: puxa, tá ela aí falando algo que é difícil, é impossível acontecer, né? E se nós formos analisar, nós não vemos milagre porque nós não cremos. Então até que ponto você tem visto milagres? Até que ponto tem acontecido milagres na sua vida? Será que você quer milagre? Porque só quem crê em milagre pode ver o milagre acontecer. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Creia em milagres. Profetize milagres. E veja milagres. Porque se nós pararmos mesmo para analisar, a nossa vida é um milagre. Todos os dias nós acordamos e nós presenciamos milagres de Deus. Nós presenciamos a natureza, as coisas que Deus faz, pessoas restauradas dos seus leitos, pessoas que tinham diagnósticos totalmente contrários sendo curadas, pessoas com depressões profundas sendo levantadas e trazidas de volta à vida porque aquela pessoa se encontrava semi-morta. Então assim, nós vemos milagre todos os dias se nós quisermos. Então o que eu quero deixar para você hoje é: veja os milagres que Deus tem feito ao seu redor. Veja os milagres que Deus tem feito na sua vida, que não são poucos. Então só quem crê pode ver o milagre acontecer. Crê somente. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. E aproveite e ouça a música. Ela chama E Se? E Se? É uma música que fala muito ao meu coração. E eu espero que você escute ela até o final, reflita sobre ela e que você possa ver milagres ao seu redor em todo o tempo. Amém? Deus abençoe.